seja em manifestações pelo fim da escala 6x1 ou em protestos por direitos e melhores remunerações para motoristas e entregadores que trabalham por aplicativo, as principais lutas da classe trabalhadora brasileira hoje têm pouca ou nenhuma participação dos sindicatos. No caso dos motoristas e entregadores, a própria natureza informal do trabalho faz com que os sindicatos tradicionais fiquem de fora das reivindicações da categoria. Já a escala 6x1 afeta bastante quem tem carteira assinada. Segundo os dados mais recentes da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, quase 2/3 dos trabalhadores formais trabalham mais de 40 horas por semana. Como a carga horária máxima permitida por dia é de 8 horas, é possível inferir que eles estão na escala 6x1. Mesmo assim, a luta nasceu longe dos sindicatos, surgiu com o movimento Vida Além do Trabalho e ganhou força nas redes sociais. Mas afinal, isso mostra que o sindicalismo brasileiro perdeu relevância? A organização coletiva dos trabalhadores está acontecendo por outros meios? Para responder a essas perguntas, o BDF Entrevista de hoje conversa com Sérgio Nobre, presidente da CUT. Olá, eu sou Igor Carvalho, repórter do Brasil de Fato. Está no ar o BDF Entrevista e hoje vamos falar sobre os desafios do sindicalismo brasileiro neste contexto de informalidade do mito do empreendedorismo. E para tanto eu recebo aqui uma autoridade no assunto. Vou conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre. Sérgio Nobre, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por falar conosco, uma satisfação. Oi, Igor, um prazer muito grande para mim, como presidente da CUT, estar aqui no seu programa, o programa Brasil de Fato Entrevista, que é tão relevante para a classe trabalhadora. E esse tema, que é um tema definidor do futuro, o mundo do trabalho, então estou muito contente de estar aqui com vocês. Legal, Sérgio, queria começar falando um pouquinho sobre, trazendo para o contexto do governo, o terceiro mandato do governo do presidente Lula. Há uma reivindicação dos movimentos populares, dos movimentos sociais, uma dificuldade de diálogo com esse terceiro mandato do presidente Lula e uma dificuldade de acessar políticas públicas por parte dos movimentos. Eu queria saber como é que anda a relação com os trabalhadores, com os sindicatos, com as federações, com as centrais sindicais, como anda o diálogo, como anda a troca entre os representantes dos trabalhadores e o governo nesse terceiro mandato do presidente Lula, Sérgio? Bom, primeiro que eu tenho muita consciência da situação que o presidente Lula pegou o Brasil. Eu não sei se todo mundo, inclusive no movimento popular, no movimento sindical, tem noção do grau de destruição que o Bolsonaro e a extrema-direita fez no nosso país. Então, o ministério que faz a relação com o movimento sindical, historicamente, é o Ministério do Trabalho. Então, lembra que a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério do Trabalho e dentro de uma visão muito coerente com o que eles pensam no Brasil. Se o projeto da extrema-direita era vender as estatais, privatizar todas as estatais, desmontar o sistema de proteção social e trabalhista do Brasil, como eles fizeram, então para que ter Ministério do Trabalho, para que ter movimento sindical? E eles nos atacaram de maneira muito sistemática. Então, o companheiro Luiz Marinho, hoje, que é o ministro do Trabalho, quando ele assumiu o cargo, ele não tinha sequer ministério. Ele não tinha equipe que foi espalhada para outros ministérios, não tinha equipamento, não tinha absolutamente nada. E um outro elemento bastante importante que é preciso levar em consideração é que o presidente Lula, ele ganhou as eleições, ele é o presidente, mas ele não fez bancada. De 80 senadores, o presidente Lula conta com 9 e olha lá. E de 511 deputados federais, ele tem no máximo 120, 130, com muito boa vontade. E os temas do mundo do trabalho, em especial que tem relação com o movimento sindical, dependem do Congresso Nacional. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Sérgio, por que o Lula não revogou a reforma trabalhista? Porque a reforma trabalhista vai para o Congresso e não vai passar. Não adianta ele mandar, decreto, anulando isso, anulando aquilo, porque não tem voto dentro do Congresso Nacional. Então, assim, a nossa batalha tem sido muito grande dentro do Congresso. Não é fácil, porque é um Congresso de direita, com uma visão de direita. E agora, o diálogo com o governo federal, com o presidente Lula, acontece. O problema é que o presidente não tem os instrumentos para poder atender
boa parte das nossas reivindicações. Por exemplo, né, a remodelagem do sistema sindical. O presidente Lula, a primeira coisa que fez quando assumiu o mandato, em janeiro de 23, foi criar uma comissão para discutir o modelo sindical, a recuperação do financiamento do movimento sindical, e nós estamos lá no Congresso até hoje, batalhando, porque tem que passar por lá. Então, é essa a dificuldade e esse é o desafio que a classe trabalhadora tem para 2026. Nós temos que reeleger o presidente Lula, impedir a volta da extrema-direita, mas também eleger uma bancada de deputados federais e senadores do nosso campo, né, que apoia a nossa pauta. Então, é uma tarefa importantíssima do movimento sindical, do movimento social e popular, convencer a sociedade. Não basta ter o presidente, porque no nosso modelo de presidencialismo é muito diferente do presidencialismo que tem em alguns países, em que a pessoa é presidente da República e ele manda no Congresso Nacional, no Judiciário. Aqui não. Aqui o Judiciário, o Parlamento, são poderes, né, que são autônomos, né, e que têm muito poder. Né? Tanto poder que impeachmentaram a Dilma lá atrás, vale lembrar. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem nas eleições do ano que vem. Então, para o movimento sindical não falta diálogo. O que nós precisamos é de ter um congresso diferente para nossas pautas andar, porque o nosso problema não é a interlocução com o governo, nosso problema é o congresso do jeito que ele está hoje. Certo. Ô, Sérgio, você me deixou algumas pontas aí que interessantes para a gente conversar nesse começo. Uma delas sobre justamente a eleição do ano que vem, 2026. Nós chegamos ali no começo do século a ensaiar uma bancada dos sindicalistas, ao modelo que nós temos hoje, a bancada da Bíblia, a bancada do agro, a frente parlamentar da agropecuária, a bancada da bala. Nós chegamos a ensaiar uma bancada dos sindicalistas, dos trabalhadores, a época ali liderada pelo Vicentinho. E aí eu queria saber, como a CUT hoje se prepara para uma eleição? Há quadros, Sérgio, dentro do sindicalismo que possam oferecer ao presidente Lula um respiro dentro do Congresso? O sindicalismo está pensando o projeto eleitoral ou o sindicalismo ainda está num processo de reversão dessa precarização, desse cenário deixado pela gestão do Jair Bolsonaro e olhando muito mais para dentro? Se a gente quiser reverter o que foi feito, e foi muitos os malefícios feitos, né, a gente tem que ter maioria no Congresso. Então, a gente tem muita consciência disso. Nós vamos trabalhar fortemente pela reeleição do presidente. Agora, é importante que o movimento sindical no Brasil inteiro se organize para as eleições, né, para que a gente possa fazer bancada. E também lembrar que o direito da classe trabalhadora não é só no Parlamento Federal. Nas Assembleias Legislativas também, muita coisa que pode ser regulado em termos de proteção trabalhista nos estados, né, também estão nas Assembleias Legislativas. E a gente precisa fazer deputados estaduais também. Né? Agora, a gente precisa se organizar para isso. Então, você lembra, né, do movimento que a gente fez contra o golpe da presidenta Dilma. O movimento sindical, junto com o movimento social e popular, mobilizou milhões e milhões de pessoas em todas as capitais do Brasil afora. Quem tem o poder de mobilização, né, desse tamanho, como a gente já demonstrou várias vezes, né, em vários momentos, né, está muito subrepresentado dentro do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a gente conta nos dedos, né, quem é oriundo do movimento sindical. Muitos foram sindicalistas, como você falou, na década de 70. Né, e aí é natural. Né, se elegeram deputado federal, muitos viraram prefeito, alguns viraram governador, né, e hoje estão dentro do parlamento, senadores, enfim, e que ao longo do tempo, né, foi atuando em outras pautas. Nós precisamos construir dentro do Congresso Nacional uma bancada sindical, uma bancada que se dedique exclusivamente nos temas do trabalho e do mundo do trabalho. Né, e hoje a gente não tem. E nós temos que ter a consciência de que é importante ter isso. Ter uma bancada de sindicalistas, mas sindicalistas que estão deixando o cargo de dirigente sindical agora e estão indo cumprir esse papel no parlamento. Então, isso tem sido objeto de debate nosso já desde o último congresso da CUT Nacional, e que nós temos que fazer isso. A luta sindical, descolada da luta política, é uma luta incompleta, e nós temos esse grande desafio ano que vem, que é de eleger uma grande bancada de sindicalistas.
Legal, Sérgio. A reforma trabalhista de 2017 foi um duro golpe, né, para o sindicalismo. Um dos problemas é uma certa, uma certa asfixia financeira dos sindicatos, né? Eu queria saber como é que como está hoje a saúde financeira dos sindicatos, como está a saúde financeira da CUT, que formas vocês encontraram e têm encontrado de garantir a sobrevivência dessas entidades representativas da classe trabalhadora? O movimento sindical, 90% da sustentação financeira vinha do imposto sindical. E no caso da CUT, a gente sempre foi contrário a esse modelo de financiamento, que, como o próprio nome diz, é um imposto, né? Ele não tem nenhuma vinculação com o serviço que o sindicato presta para a categoria. Então, nós sempre defendemos, desde a fundação da CUT, de que o correto seria o sindicato ser sustentado pelos associados, e é importante que ele se associe, não é só contribuir financeiramente com o sindicato, é importante ele viver o sindicato, ser dirigente do sindicato, participar das atividades do sindicato, ter a consciência que os empresários investem muito nas organizações dele, né? Então, a Fiesp tem aquele prédio espetacular na Avenida Paulista, porque as empresas bancam e entendem que é importante que o empresariado tenha articulação para defender os interesses dele perante o governador do Estado, perante, né, o parlamento, o presidente da República. Né? Os empresários se organizam. E os trabalhadores é a mesma coisa. Se ele quiser ter direito, né, ele precisa se organizar e ele individualmente não vai fazer isso, é através do sindicato. Agora, no nosso modelo de sindicalismo, né, e que é uma coisa muito invejada mundo afora, porque é uma coisa brasileira, o trabalhador, independente dele pertencer ao sindicato, ele tem os direitos que o sindicato negocia. Porque existem países, né, que só tem direito, né, daquilo que o sindicato negocia quem é associado. E o resultado é a exclusão, né, de milhões de trabalhadores do sistema de proteção social. Então, muitas vezes, o trabalhador que não é associado, ele pode até não ter consciência disso, mas se ele vem aqui na categoria dos metalúrgicos, aqui na região do ABC ou na construção civil, ele tem uma jornada de trabalho regulada, máxima, que foi acordado pelo sindicato. Ele tem o reajuste do salário dele acima da inflação, né, que é fruto do trabalho do sindicato. Mesmo sem ter consciência disso, ele é beneficiado. E o que nós estamos defendendo? Que nesse caso do associado, ele já contribui com a mensalidade. Agora, aquele que não é sócio, e ele recebe toda a proteção que é fruto do trabalho do sindicato. Ele recebe participação nos resultados, ele tem o salário dele corrigido, ele tem proteção social, né, via sindicato, de que no momento da negociação que ele recebe esse serviço, e que ele faça uma contribuição pontual. Isso é extremamente justo que nós estamos defendendo. Então, assim, nós precisamos trazer para o nosso modelo o financiamento baseado na negociação coletiva. Toda vez que o sindicato beneficia quem não é sócio, ele tem que fazer uma contribuição. Ele não precisa ser obrigado a ser sócio do sindicato, mas ele tem que ter consciência que ele recebeu um serviço e ele tem que pagar por ele, que é isso que a gente defende. Agora, isso depende do Congresso Nacional. E nós estamos lá, não é uma canetada do presidente Lula, como alguns pensam, né? Por que o Lula não dá a canetada? Né? Porque não é assim que funciona. Ele dá a canetada e o Congresso derruba. Então, isso tem que passar no Congresso Nacional e, nesse momento, é o tema principal nosso dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, o fim do imposto sindical foi positivo, agora nós precisamos introduzir a contribuição baseada na negociação coletiva. O problema é que a direita acabou com o imposto sindical, inviabilizou, na verdade, e não colocou nada no lugar, porque a estratégia era enfraquecer os sindicatos, né, para eles levar adiante o projeto de destruição deles, asfixiando financeiramente os sindicatos. Então, a situação ainda persiste. Nós perdemos 90% da receita que a gente tinha há tempos atrás. Né? A CUT está sobrevivendo porque há uma consciência dos seus sindicatos filiados, né, de sustentar a central, porque a central é importante. Os sindicatos de base, eles cuidam da realidade ali do seu município, né, no território onde ele atua, mas há uma demanda grande dos trabalhadores, em especial no Congresso Nacional, na Previdência, que precisa da central para tocar. E os sindicatos têm sido muito generosos com a CUT, contribuindo financeiramente para a gente seguir trabalhando.
Agora, Sérgio, tem um aspecto, e aí ele não é financeiro, né? Queria conversar contigo, que é em 2000 e agora no ano de 2023, nós tínhamos 8,4% dos trabalhadores formalizados, eles eram sindicalizados. 11 anos antes, em 2012, esse número era de 16,4%. Então há uma queda vertiginosa no número de trabalhadores sindicalizados. Mas você, na nossa conversa aqui, você já mostrou um arcabouço que não vem desse século, ele inclusive, vem de muito antes, décadas, de conquistas para a classe trabalhadora que foram possíveis através dos sindicatos. O que explica essa queda? É a perda de força do sindicato nos últimos anos? É a falta de capacidade de comunicação das conquistas com a classe trabalhadora para que ela identifique o arcabouço de direitos que ela tem como uma conquista do sindicato? O que pode explicar essa queda vertiginosa, Sérgio? Tem muita coisa que explica. Na verdade, a taxa de sindicalização ela é baixa no mundo inteiro. Então, ela não é elevada, ela é em torno de 15%, 16% no mundo todo, inclusive em países altamente desenvolvidos. No Brasil, há alguns fenômenos, por exemplo, a rotatividade. Há determinadas áreas, como o comércio, por exemplo, que a pessoa muda de emprego todo santo mês, né? Ele passa por 8 empresas ao longo de um ano. Então, o sindicato vai, né, associa esse companheiro, daí no outro mês ele foi para outra categoria, né? Ele foi para uma outra empresa. Na construção civil é muito comum também. Você vai construir um prédio ali numa determinada cidade, o sindicato vai lá, sindicaliza todo mundo, daí um ano o prédio está pronto, os trabalhadores vão para outro lugar, a sindicalização cai. Então, há uma série de fenômenos aí, né? E também há uma coisa que ainda é muito forte no Brasil, lamentavelmente, que é a pressão que os empresários fazem para os trabalhadores não se associar. Então, há empresas que o trabalhador fica sócio e ele é demitido no dia seguinte, né? Então, isso é muito forte. Por isso que o nosso modelo sindical ele é espetacular e ele é admirado no mundo todo, né? Porque, independente da pessoa ser sócio do sindicato ou não, aqui no Brasil, ele tem proteção social. Então, qual é a finalidade de um sindicato? É proteger 100% da sua categoria, né? É levar benefício, aumentar o salário. Então, muitas vezes, você tem um sindicato que ele tem 5% de sócio, mas 100% da base dele é protegida, tem direitos, né? Então, é equivocado você analisar a eficácia. Isso é muito importante, viu, Igor? Porque tem pessoas que, às vezes, avaliam o sindicato pelo número de sócios. O sindicato tem 10% de sócio, então não conseguiu convencer 10% da base dele a ser sócio, então é um sindicato fraco. Mas se você olhar para a proteção social do sindicato, 100% dos trabalhadores daquela base tem proteção social. Então, é o grau de proteção que o sindicato dá que deve ser avaliado se esse sindicato é importante ou não. Então, eu dei o exemplo aqui da construção civil. A construção civil é uma categoria extremamente combativa, mas acho que nenhum sindicato tem mais que 10% de sócio. Mas 100% da categoria é protegida. O cara tem equipamento de segurança, tem salário, tem PLR, porque o sindicato existe e o sindicato funciona. Então, esse elemento da proteção, da cobertura de proteção que o sindicato dá, é o ponto-chave, que é uma coisa que a gente tem, né, e que o mundo admira muito. Perfeito, Sérgio. Acho que a análise por aí... Eu fico pensando, eu queria ter toda vez que a gente fala de sindicalismo, tem duas lutas atuais, contemporâneas, da classe trabalhadora que passam pelo debate. Eu queria dividir as duas, porque eu acho que são dois casos, talvez você concorde comigo, são dois casos díspares. O primeiro deles é a situação dos trabalhadores por aplicativo, né? Então, motoristas por aplicativo, entregadores por aplicativo. Óbvio, como disse em seu bom texto a Raquel na abertura do nosso programa, a informalidade ela dificulta a atuação do sindicato, como legitimar um espaço em que o sindicato justamente atua para acabar com a informalidade. Mas eu queria saber, é uma categoria que não se sente representada pelos sindicatos, pelo contrário, o Brasil de fato cobre as manifestações dos entregadores, dos motoristas por aplicativo, e a gente nota que há uma certa rejeição à ideia de sindicatos dentro da categoria, embora eles mesmos se organizem numa forma que memetiza os sindicatos, assembleísta e tal. Mas o que a CUT tem feito, Sérgio? Porque é uma massa que cresce, tá? Hoje
eles representam boa parte da classe trabalhadora e é um espaço de refúgio para os desempregados. Então a primeira coisa que muitos trabalhadores pensam quando perdem seu emprego é recorrer aos trabalhos informais gerados a partir da demanda dos aplicativos. Como a CUT tem se aproximado desses trabalhadores, Sérgio? Há uma tentativa de diálogo e como eles recebem? Se há essa tentativa, como eles recebem esse diálogo? Então, nós vamos divulgar nos próximos dias uma pesquisa que a gente fez nacional com a Vox Populi para entender esse mundo do trabalho e descobrir o que é verdadeiro nessa narrativa, que os trabalhadores por aplicativo não se sentem trabalhador, de que ele é empreendedor, de que ele rejeita a organização sindical. O que tem de verdade nisso e o que é narrativa que muitas vezes é usado, né? Às vezes de maneira equivocada por gente nossa e às vezes pela direita querendo precarizar as relações de trabalho. Então a pesquisa está pronta, ela tem recortes por capitais, tem recorte por estado, e tem um capítulo especial sobre o pessoal que é autônomo, trabalhadores por aplicativo. E o que a nossa pesquisa mostra? Primeiro que das pessoas que trabalham por aplicativo, são entregadores ou trabalham nos Uber da vida, 1/3 deles não é a atividade principal dele, né? Então, ele trabalha no final de semana para completar a renda, ou à noite, ou ele é aposentado já, e ele faz um trabalho para melhorar a renda, portanto, não é a atividade principal dele. Então, esses trabalhadores aqui é um complemento de renda. Então, eles não buscam organização. Agora, para 2/3 desses trabalhadores, 2/3 deles é a atividade principal, ele vive disso. E, ao contrário do que todo mundo pensa, ele quer ter proteção social. Se ele pudesse ter carteira assinada, ele teria carteira assinada. Entendeu? O que está empurrando as pessoas para essa modalidade de trabalho? É o salário baixo e muita exigência para você conseguir um emprego formal. Então, não sei se vocês sabem, mas eu sou trabalhador da Mercedes-Benz aqui de São Bernardo. E eu sempre briguei com a empresa, porque a atividade principal da empresa é a montagem de componente. Para montar componente, se você pegar uma pessoa com mínimo de escolaridade e você treinar 1 mês, 2 meses, ele monta. Mas a pessoa, para entrar na Mercedes-Benz, é tanta exigente, tem que ter curso técnico, tem que ter o segundo grau completo, tem que passar por entrevista disso, daquilo, outro e não sei o quê, para depois ganhar 3, 4 mil por mês. Entendeu? E aí desconta né, o plano médico, desconta isso, desconta aquilo, leva para casa R$2.000. Então, é isso que está espantando as pessoas. Então, é melhor ele pegar um carro e trabalhar a semana inteira, que ele vai tirar no final do mês, vai tirar 8 mil pelo menos, certo? E sem ter chefe enchendo o saco, sem um monte de coisa. Então, hoje, os trabalhadores de aplicativo, eles querem ter proteção, gostaria de ser seletista, mas que não vale a pena. Não vale a pena. Então, esse é um debate que nós queremos fazer. Se a gente não aumentar o valor dos salários hoje, né, daqueles que são seletistas, daqueles que têm carteira registrada, nós vamos empurrar cada vez mais as pessoas para a informalidade. Os empresários, quando me procuram e reclamam que não conseguem achar motorista, não conseguem achar pedreiro, e não vai achar mesmo. Você sabe quanto que ganha um motorista de ônibus na cidade de São Paulo, para dirigir aqueles ônibus articulados, naquelas ruazinhas estreitas e tal? Ganha 3.800 por mês. Se ele bater o ônibus, dependendo do acidente, ele tem que pagar do salário dele e tal. Então, quem é que vai querer fazer um negócio desse? Então, é melhor você ir para Uber, ele trabalha para você mesmo, um carro pequeno, aluga um carro e vai trabalhar, que você ganha 5, 6 mil por mês no final do mês. Sem estresse, não vale a pena. Agora, o problema é que a Previdência Social é sustentada por quem é seletista, né? Para quem tem emprego formal. Até o Sistema S, né? SESI, SENAI, que a gente admira e cumpre um papel importante que é administrado pelo empresariado, é desconto em folha de pagamento. Se a gente continuar a expulsar as pessoas do sistema de proteção, da folha de pagamento, nós não vamos ter nem Estado, nós não vamos ter Previdência, quem vai contribuir para manter o Estado funcionando? Então, o que está acontecendo no Brasil é seríssimo. O desafio nosso é convencer, inclusive, essa parte do pessoal de aplicativo, que eles têm que contribuir. Eles são trabalhadores por aplicativo, a maioria é jovem, mas a idade chega para todo mundo. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dirigir. Vai chegar uma hora, sabe, que a saúde dele não vai permitir. Sabe, a hora que ele cair da moto, quebrar a perna em 3, 4 lugares,
Então ele tem que ter cobertura social. E quem é que vai pagar essa cobertura? Não é? É o Estado. Então, portanto, a gente tem que fortalecer o Estado. Hoje, o maior desafio nosso é trazer para dentro do sistema de proteção social aqueles que estão fora, é metade da classe trabalhadora. Então, isso é possível, é um outro tema que nós estamos debatendo no projeto de mudança do modelo sindical que está no Congresso Nacional, exatamente dizendo isso. Nós estamos expulsando as pessoas do mercado formal, portanto, nós estamos enfraquecendo o sistema previdenciário e nós estamos enfraquecendo o Estado brasileiro, que precisa ser forte para proteger o povo e dar um padrão de vida decente para todo mundo. Legal. Ô, Sérgio, te escutando, bom, eu tenho um irmão que é motorista de ônibus, e te escutando, fiquei pensando aqui, você enumerando as dificuldades do trabalhador formalizado. Você acha que a gente caminha para uma generalização da pejotização ou da informalidade do trabalho, justamente por conta das dificuldades impostas pela aquisição de um trabalho formal? Pois é, eu tive com o ministro Gilmar Mendes, que está com esse tema no STF. E ele fala uma coisa que tem razão. Falou, há um pedaço da classe trabalhadora que ele quer ser autônomo, ele quer trabalhar e que a gente precisa reconhecer isso. É verdadeiro. O PJ sempre fez parte do mundo do trabalho. Agora, quem que é o PJ? O PJ é um cara altamente qualificado, que tem curso superior, é um cara que tem autonomia, ele trabalha e presta serviço, né, para várias empresas. Ele tem salário superior a 40, 50, 60 mil reais por mês. Agora, nós vamos permitir, eu disse ao ministro, nós vamos permitir que uma empresa de supermercado contrate um caixa como o PJ para ganhar salário mínimo? Nós vamos contratar motorista de ônibus que ganha, como eu falei, 3,7 como PJ? Ele não é PJ, quer dizer, ele é um trabalhador que tem horário para chegar, que tem patrão, ordem para cumprir. Então, isso é fraude. E se a gente for por esse caminho, eu alertei o ministro daquilo que eu falei. Sabe? Se a gente empurrar, hoje eu tenho metade da classe trabalhadora na informalidade, metade contribuindo para o sistema de previdência. Nós vamos empurrar essa metade que está contribuindo para o Estado, para a Previdência, para o outro lado. E quem é que vai sustentar, inclusive, o judiciário? Falei para ele, quem é que vai pagar teu salário? Porque o teu salário é pago pela contribuição de folha de pagamento. O Estado é sustentado pela contribuição em folha de pagamento. Então, essas pessoas têm que contribuir. A nossa tese é o seguinte, não importa a forma de contratação da pessoa. Se ele é pessoa jurídica, se ele é autônomo, ele tem que contribuir para o sistema de proteção social e ele tem que ter proteção social. Porque o fato de você ser PJ, de você ser autônomo, não impede você de adoecer. Não vai te impedir de envelhecer, não vai te impedir de uma hora precisar do Estado para você. Chegar uma hora que você vai precisar de ter um recurso para você envelhecer com dignidade. Agora, é preciso que todo mundo tenha consciência disso e contribua para o sistema de proteção social. Então, eu assumi com o ministro de que as centrais sindicais vão apresentar uma proposta de regulação do que é um PJ. PJ verdadeiro é isso que eu falei. É uma pessoa altamente qualificada, que tem salário alto, que trabalha para vários empregadores. Esse é um PJ. Agora, um PJ que tem horário para chegar, tem chefe enchendo o saco dele, cobrando meta dele, não sei o quê, ele não é PJ, tá certo? São um trabalhador seletista e ele tem que ter os direitos como trabalhador seletista. Legal, estou conversando com o Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores desde 2019. Sérgio Nobre, que em 2008, me corrija se eu estiver errado, Sérgio, assumiu a presidência dos sindicatos metalúrgicos, um dos mais importantes do país. Portanto, já tem aí 20 anos à frente de sindicatos fortes da Central Sindical. E em 2011 você é coautor de um livro lançado em 2011, que é Leituras de Fábrica, né, Sérgio? É isso. E aí, alguém com essa proximidade, queria escutar um pouco da tua sensibilidade, alguém com essa proximidade com a classe trabalhadora, Sérgio, falar um pouco sobre a outra perna que eu disse, de temas contemporâneos do mundo do trabalho. Como você tem enxergado essa luta dos trabalhadores que pedem o fim da escala 6 por 1? É algo muito próximo, muito caro hoje, principalmente ao setor de serviços. Afeta muito o setor de serviços. Eu trabalhei em shopping center por muito tempo, eu fui estoquista de shopping center, e a escala era 6 por 1, era brutal. Para organizar a vida fora do trabalho, você não tem condições, você só quer descansar nesse dia único que você tem de folga. Porém, é uma luta que cresceu à margem dos sindicatos. Então eu queria que se você puder, nessas duas pernas da pergunta, Sérgio, se você pudesse comentar primeiro,
como vocês têm visto o debate sobre o fim da escala 6x1 e por que ela cresceu à margem, se não estava no radar da central, dos sindicatos, essa pauta. Então, primeiro que a pauta da redução da jornada de trabalho, ela vem desde o surgimento do primeiro sindicato no mundo, que foi na Revolução Industrial da Inglaterra. Sempre teve presente. E a gente sempre teve campanhas, sabe? Trabalhar menos para que todo mundo possa trabalhar, né? Trabalhar menos para a gente poder ter uma vida melhor. À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo e hoje é cada vez mais veloz, há condições para que você reduza a jornada de trabalho. Agora, o fim da escala 6x1, ele ganhou uma importância porque ele traz um debate bastante relevante, de que, como você falou no comércio, você pega um jovem, eu conheço vários, em especial em pequenos restaurantes, em pequenos bares, que a pessoa chega para trabalhar às 10 horas da manhã para servir o almoço, e ele só vai para casa quando o bar ou o restaurante fecha à noite. Muitas vezes meia-noite, 1 hora da manhã, enquanto o último cliente vai embora. Então, essa pessoa faz uma jornada de trabalho de 14 horas por dia, né? Durante a semana, a nossa jornada legal anual é de 44 horas semanais. E essas pessoas fazem 100 horas, né? Mais que o dobro do que a jornada legal permite. E são pessoas jovens, né? Pessoas jovens. Se a pessoa tem uma jornada de trabalho desse jeito, ela não tem vida social. Uma vez eu perguntei para uma jovem lá, você trabalha de segunda a sábado nesse horário, faz 14 horas por dia? Então, qual é o tempo que você tem para estudar, para namorar? O único dia que você tem é o domingo, né? O que você faz no domingo? Eu falei, eu durmo o dia inteiro, porque é o único dia que eu tenho para dormir, não dá. Então, você sabe que fazer isso com um jovem é uma coisa perversa. Então, o fim da escala 6x1, ela tem um grande apego por causa disso. É no setor do comércio, onde isso acontece, né? E que a pessoa tem que ter direito a pelo menos 2 dias na semana para ter vida social, para namorar, para estudar, e tem que ter uma jornada de trabalho que seja decente, respeitar o limite da jornada legal. E eu vejo que tem uma sensibilidade para isso na Comissão do Trabalho hoje no Congresso, que se a gente fizer uma campanha bem feita, a gente tem condições de resolver esse problema. Agora é importante separar as coisas, né? Existe escala 6x1 em grandes empresas, em que o trabalhador entra às 6 horas da manhã, 2 horas da tarde ele está indo para casa, né? É uma escala importante para funcionar em hospital, em grandes empresas que trabalham 24 horas por dia, que não é o problema, né? São 6 horas de trabalho diário, a pessoa tem a vida dele organizada ali, tá certo? O problema está no comércio, bares e restaurantes, e a gente tem que ter uma medida direcionada a esses trabalhadores, porque de fato é uma jornada cruel, desumana, e que não tem sentido, em pleno século XXI, ter jovem trabalhando nesse sistema. E muitas vezes na informalidade, e muitas vezes sem receber o salário, né? Porque ele paga a jornada legal para o trabalhador e às vezes faz um acordo do cara folgar, paga um pedaço de dinheiro por fora do pagamento, enfim. Então é uma prática horrível que tem que acabar no Brasil. Legal. Sérgio, eu queria, ainda falando sobre os sindicatos, eu li recentemente o livro O Futuro do Sindicalismo, do Márcio Postman, e ele defende ali, no livro dele, ele defende uma tese de que o início do primeiro mandato do presidente Lula ali em 2002, ele leva para Brasília, ele leva para o governo federal a elite do sindicalismo brasileiro. E que a partir de então, o que a gente vê é uma ascensão para cargos diretivos dentro dos sindicatos, das federações e das centrais, uma juventude de sindicalistas que estava sendo preparada para, alguns anos depois, assumir esses postos. Segundo o Postman, no livro dele, ele defende ali a tese de que essa ascensão precoce, enfraqueceu os sindicatos. Você concorda com essa tese? Você acha que, de alguma forma, essa transição não elaborada, essa transição forçada pela ida desses quadros a Brasília em 2002, 2003, você acha que, de alguma forma, prejudicou o sindicato? Porque no começo do século os sindicatos vinham de uma ascensão forte, a resistência às privatizações, às terceirizações no governo Fernando Henrique Cardoso. Você acha que de alguma forma ali houve um problema para os sindicatos, uma interrupção nessa ascensão?
Não, eu acho que não. Às vezes, não sei se é o caso do Márcio eu acho que não. Mas de vez em quando eu vejo mesmo gente de universidade que vem conversar comigo e fala, olha, sabe, a quantidade de greves, os enfrentamentos diminuíram muito e tal. Mas diminuiu porque a gente conquistou espaços de diálogo. Quando eu assumi o Sindicato dos Metalúrgicos em 2008, o jornalista veio me entrevistar e falou assim, na sua gestão, o sindicato vai voltar a fazer greve como fazia quando o presidente Lula era o presidente do sindicato? Eu falei, não vai. Porque o presidente Lula fazia greve na década de 70, 80, por quê? Porque as empresas não recebiam ele, tá certo? Chegava na portaria, quem recebia era a polícia. Não tinha diálogo, não tinha espaço para nada. Então, os trabalhadores, para fazer valer seus direitos, era assim. Era na porta de fábrica, com conflito e tal. Mas a gente avançou. A gente construiu as comissões de fábrica. Hoje o sindicato está instalado dentro das empresas. Toda a pauta nossa é negociada, tá certo? Nós criamos espaço de participação social junto às prefeituras, governo estadual, construímos a CUT. Então, na hora que você constrói espaços de solução de conflito, é natural, né, que as greves e os enfrentamentos reduzam. Então, a chegada do presidente em 2002 ao governo abriu um monte de espaço de negociação, câmaras para você discutir questões trabalhistas que antes era impossível, né? Um monte de áreas de participação popular, social, e o Lula dizia isso, né? No Palácio do Planalto agora, entra os empresários e tem que entrar, porque tem direito de entrar, mas vai entrar o catador também, vai entrar os dirigentes sindicais, como foi, né? Então, empoderou sobremaneira o movimento sindical e criou espaço. Então, é natural que quanto mais espaço de negociação e diálogo e de solução de conflito você cria, menor os enfrentamentos, tá certo? Então, às vezes, as pessoas fazem confusão disso, né? Então, os conflitos mudaram de espaço. Ao invés de ele ser na porta da fábrica, ele é na mesa de negociação, onde é um espaço mais civilizado. Então, é isso. Eu não vejo enfraquecimento. Acho que é da natureza da vida. Quando o Lula assumiu, tinha um monte de dirigentes sindicais que já estavam terminando sua trajetória no movimento sindical e foram para o governo. Novos assumiu. Tudo que você faz pela primeira vez, não é? Tem chance de dar errado, porque você nunca fez. Então, uma geração nova assumiu o movimento sindical, mas aprendeu rapidamente. Se tem uma coisa que o dirigente faz, é ser ligeiro para aprender, né? Então, aí que em um meio mandato ele já está craque para tocar o sindicato. Sérgio, nós temos visto aí na última década uma ascensão da extrema-direita no Brasil. E aí eu queria saber como tem sido a disputa pelos sindicatos. Embora a extrema-direita despreze a organização sindical, pelo contrário, faça campanha contrária à organização sindical, nós temos, por exemplo, você pode, por uma questão de estar em espaços, conviver em espaços comuns, mas nós temos, por exemplo, o Paulinho da Força, levando a força sindical em diversos momentos para muito próximo da extrema-direita, sentando com quadros da extrema-direita para conversar e fazendo acordos com eles. Mas, para além desse caso que eu citei, a extrema-direita disputa hoje os sindicatos, entrada da extrema-direita nesses espaços, eles tentam dialogar com os trabalhadores por essa via, ou eles realmente estão em outro lugar, nas redes sociais, e por lá eles tentam cooptar a classe trabalhadora? No movimento sindical, chapas assim consideradas de direita, de extrema-direita, é muito localizado, né? Numa ou outra categoria, onde eles têm uma predominância, por exemplo, de áreas de trabalho que tem alto salário, não tem ligação com a produção. Em alguns setores do serviço público, né, aqueles altos escalões, onde é natural, né, encontrar gente desse tipo, né? Mas, assim, no movimento sindical em geral, não. O desafio do movimento sindical, né, é trabalhar com a nossa base social, porque eu estou convencido do que alimenta a extrema-direita é a descrença das pessoas nas instituições, tá? E aí o cara tem razão, sabe, de muitas vezes não acreditar, porque toda vez que eu sento para assistir um telejornal em casa, eu tento esquecer que eu sou o Sérgio Nobre, que passou a vida toda lutando, que conhece a política, conhece os partidos. Vamos imaginar que um trabalhador comum, né, que a única coisa que ele quer é sustentar a família dele, que tem projeto de vida, então ele fica olhando, sabe?
imagem de deputado federal deitado numa cama de pacote de dinheiro. Sabe, aqueles deputados que falam coisa que não tem sentido, tá certo? Ele olha aquilo ali, sabe, e é mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para cá, e ele pensa, pô, eu sou um idiota mesmo, né? Acordo 4 horas da manhã, pego 2 anos para trabalhar e tome bucha no trabalho, chefe enchendo o saco. Chego aqui de noite, tá no final do mês eu levo, sabe, R$ 1.200 para casa, e olha aí, sabe? Se sente um idiota, sabe? E aí ele fica revoltado com essas coisas e vota em qualquer um, sabe? É base para sustentação de discurso fácil, da antipolítica e não sei o que. Então é isso que a gente tem que ter. A gente precisa fazer os trabalhadores voltar, né, a ter crença nas instituições, acreditar nos partidos, acreditar nas instituições. Agora, para isso, seria muito necessário a gente fazer uma reforma política para valer, porque essa é a solução, né? Agora, a reforma política só vai acontecer se a gente fizer maioria no Congresso, então, novamente, né? Nós precisamos de uma reforma política, fortalecer os partidos e fortalecer políticos sérios, né? Então, para isso, é um desafio que a gente tem em 2026, né? A gente reformar as instituições para que a sociedade volte a acreditar na democracia e nas instituições. E o movimento sindical tem um papel fundamental nisso. Sérgio, estamos caminhando para o final. Nós estamos gravando esse programa agora às vésperas, às portas do voto da Carmen Lúcia, que deve confirmar a condenação do Jair Bolsonaro, formando a maioria no STF. O Zanin, em seguida, deve referendar, fechando em 4-1 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe em 2022 no Brasil. Queria te escutar, Sérgio, você esteve muito próximo do presidente Lula no período em que ele foi preso. A CUT participou ali do acampamento à frente do prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde esteve preso o presidente Lula. Foi nos sindicatos metalúrgicos que Lula fez seu último ato antes da prisão. Você esteve lá naquela noite. Ficou muito nítido para todo mundo que o presidente Lula manteve a sua hegemonia na esquerda, mesmo encarcerado. Eu queria te escutar uma análise tua, uma análise política tua, sobre as condições em que Jair Bolsonaro ele deve enfrentar caso seja preso. Isso deve acontecer até o final desse ano. Você acredita que Jair Bolsonaro mantém a hegemonia na extrema-direita? Ele consegue controlar o campo político, o campo que ideologicamente está ligado a ele, ou deve ser tratorado pelos governadores e aliados e deixado para trás e esquecido? O Eduardo Bolsonaro já respondeu isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro não foi nem preso e os caras já estavam largando ele, né? Você é um bando de rato, não sei o que está largando meu pai. E é assim, né? A gente sabe que a extrema-direita, né? Eles pensam neles, tá certo? Eles dizem que defende a pátria, mas a pátria deles é os Estados Unidos. Por isso que eles levaram aquela bandeira dos Estados Unidos na manifestação. Eles falam que eles defendem a família, mas a família que eles defendem é deles. Não é dos eles. Eles não têm projeto de país, compromisso com a extrema-direita, não tem. Agora, você vê que coisa interessante, porque quando o Sérgio Moro fez aquela armação, e está claro que na época que a gente falava, que aquilo ali era uma farsa jurídica para tirar o presidente Lula da eleição de 2018, porque se ele fosse candidato, ele ia ganhar com o pé nas costas no primeiro turno, né? E condenaram ele por um apartamento que ele nunca pisou, que não tem um documento, não tem absolutamente nada, né? Então, que uma hora a verdade ia aparecer. Todos nós sabemos que o presidente Lula é um companheiro honesto, né? Passou a vida toda fazendo política, uma liderança respeitada no mundo todo, né? E queria sair fortalecido da prisão. É o contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro e o filho dele ficam espalhando para o mundo de que ele está sendo perseguido no Brasil, de que o judiciário persegue a extrema-direita. Se tem alguém no Brasil que não pode reclamar da justiça brasileira, é o Bolsonaro. Eu tenho falado isso publicamente, porque só o que ele fez quando foi presidente, na pandemia, fazendo campanha contra a vacina, fazendo campanha contra a máscara, zombando do pessoal que morria por falta de oxigênio nos hospitais, né? Então, ele foi o grande responsável por mais de 700 mil mortes, a maioria gente pobre da classe trabalhadora. Só por isso, ele mereceria ficar preso o resto da vida dele. Só por isso. E ele não tem um único processo. Agora, por que ele vai ser preso?
porque ele perdeu a eleição e ele tramou um golpe de Estado, inclusive o assassinato do presidente Lula, do vice-geral Alckmin, de autoridades do Congresso, de autoridades judiciais, só isso que ele fez. E diz que é inocente, tá certo? Então, ele vai ser condenado, justamente condenado, e é importante que a pena seja dura para que nunca mais venham atentar contra a democracia no Brasil. E eu tenho certeza que depois de 30 dias que ele estiver preso, ninguém vai mais ligar para ele, não. Os caras vão arrumar outro candidato a presidente da República e vão largar ele lá. A prioridade vai ser eleger alguém de extrema-direita, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Então, o Bolsonaro vai para o lugar certo da história, que é nas catacumbas da história, que é o lugar dele. Legal, Sérgio. Obrigado. Foi ótimo, para mim foi ótimo conversar contigo. Faz tempo que a gente está tentando estar essa prosa aí com a CUT, com o Sérgio Nobre, presidente da CUT. Muito obrigado por estar aqui conosco no BDF Entrevista, viu, Sérgio? Eu que agradeço. É que a vida anda dura, né? Agitada demais, mas é muito bom conversar com vocês. Vamos ver aí. Faça um convite, eu volto aqui novamente, porque acho que vamos ter muita coisa para falar. E é importante a gente ter voz também, né? Ter um espaço para a gente trocar ideia com o nosso povo. Parabéns aí pelo programa. Valeu, Sérgio. Ano que vem é ano eleitoral, não tenha dúvida que nós vamos bater na tua porta. Por favor, abra, deixa o café pronto aí que a gente vai chegar aí para um papo novo. Bacana, Igor. Parabéns aí. Um abraço. Valeu, valeu. Conversei com o Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a quem agradeço ter aceito o nosso convite. Esse é o BDF Entrevista, o programa vai ficando por aqui. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Você também pode nos escutar nos principais tocadores, nos streamings, e também na Rádio Brasil de Fato 98.9. Lembrando só que é um pouquinho mais tarde, às 9 horas da noite. Então é isso, até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.